Olá, boa tarde Letícia, boa tarde pessoal, terceiro ano. Eu sou a professora Sandrelane e hoje, dia 20, uma quarta-feira, vamos começar a nossa aula mais uma vez. Mas para começar a nossa aula, vamos fazer nossa oração. Senhor Deus, entro nessa tarde para te agradecer pela saúde da nossa família e pela saúde de todos os nossos amigos. Pedimos que o Senhor se torne presente em nossas aulas para nos ajudar para os nossos estudos. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir um louvor para a nossa reflexão. Então vamos começar hoje com matemática e a gente vai dar início a mais um conteúdo do quarto bimestre, né? No nosso livro, volume 4, na página 8, no livro de matemática, as ideias de divisão. Então a gente vai prestar bem atenção nessas aulas de divisão, porque a gente vai dar início ao conteúdo de divisão, certo? Então, diz assim, vamos para uma troca de ideias na página 8. Altair deu um cofrinho para cada um dos seus netos. Nessa imagem que tem aí, é o vovô dando um cofrinho para cada um dos netos, Ana e Felipe. Ele vai distribuir 8 moedas de R$1 igualmente entre os dois netos. Então, ele vai, no sistema monetário, ele vai colocar 8 moedas e vai dividir entre os dois. Quantas moedas cada criança vai ficar? Então, a gente pode fazer essa continha na página 9, onde tem as moedas, e tem assim, essa é a ideia de repartir em partes iguais da divisão. Então, se ele tem 8, ele vai dividir para 2 pessoas, para Ana e para Felipe. Então, 8 é um número par e ele vai dividir para 2 pessoas, vai ficar 4 moedas para cada criança. E logo embaixo, a gente vê o exemplo, né? Para descobrir quantas moedas cada neto vai ganhar, Altair pode distribuir as moedas uma a uma entre Ana e Felipe. São 8 moedas no total. Então, aí a gente tem a figura de 4 moedinhas de R$1 cada, né? Tem a distribuição da primeira, segunda e a terceira e a quarta de Ana e de Felipe. As colunas com cada netinho, né? Ana e Felipe. E as moedas no final que restaram. Moedas que restaram no final dessa coluna. Então, embaixo tem assim, ao distribuir igualmente 8 moedas entre 2 crianças, cada uma ganhou 4 moedas. Podemos representar essa situação em linguagens iguais matemática. 8 moedas divididas por 2, que é igual a 4 moedas para cada criança. Então, esse é o exemplo, né, que a gente pode estudar e observar aí em casa sobre as moedas e as divisões desse valor do sistema monetário dividindo para 2 crianças. Está bem claro que a gente pode entender que 8 foi dividido por 2, né? 8, numeral 8, dividido por 2, vai ficar igual a 4 moedas para cada criança. Na página 10, Altair faz suco com laranjas que colhe do pomar. Ele fez 12 garrafas de suco e vai colocá-las
em caixas nas quais cabem 4 garrafas. Quantas caixas serão necessárias? Outro exemplo aí. Essa é a ideia de medir da divisão. Então, precisamos calcular quantas vezes um grupo de 4 cabe em 12. Então, a gente observa aí o desenho de cada caixinha com 4 garrafas. Então, são 3 caixinhas. Cada caixinha cabe quantas garrafas? 4 garrafas, né? Então, 4, 8, 12. Precisamos calcular quantas vezes um grupo de 4, a caixa, cabe em 12. São 12 garrafas no total e há 4 garrafas de suco em cada caixa. Serão necessárias 3 caixas. Então, na matemática, a gente vai fazer essa continha em 12 garrafas dividida por 4. 12 dividido por 4 igual a 3. Certo? Aí, para repartir igualmente uma quantidade ou descobrir quantas vezes uma quantidade cabe em outra, usamos a divisão e o sinal de dividir, que está aí na página 10, indica uma divisão e o resultado é chamado de quociente. Então, essa continha que mostra para a gente aí 12 dividido por 4 igual a 3. Tem a divisão, que é o sinal, né, com 2 pontinhos. E o resultado, que é igual, que vai ser o quociente. Na atividade 1, vamos para a atividade agora, certo? Então, na atividade 1, o professor vai formar 3 grupos com os alunos abaixo para uma atividade. Então, tem os alunos no campo de futebol e ele vai dividir 3 grupos. A gente vai observar quantas crianças tem e quantas crianças vão ficar em 3 grupos e quantas crianças vão sobrar sozinhas ou diferente de 3, né? Então, na letra A tem assim, a gente vai responder isso no caderno, no livro. Quantas crianças há no total? Então, a gente vai contar quantas crianças e colocar o valor de lado. Na letra B, quantos grupos o professor vai formar? Então, aí em cima já está dizendo. Na questão 1, o professor vai formar 3 grupos. Na letra C, quantas crianças terá em cada grupo? Na letra D, represente essa situação por meio de uma divisão. Então, em cima você vai dividir o total de crianças pelo total de grupos. Você vai formar essa divisãozinha aí, certo? Com a ajuda do adulto, você pode pedir a ajuda do adulto para fazer essa questão. No número 2, tem assim: a professora de arte está organizando potes de tinta guache em caixas e vai colocar 5 potes em cada caixa. Então, na letra A, você vê aí que você pode observar aí que tem tintas de diferentes cores, mas tem tintas no baldinho repetidos, as cores repetidas, certo? Então, na letra A, está perguntando assim: quantos potes de tinta há no total? Então, a gente vai contar quantos potes de tinta. Na letra B, quantos potes de tinta serão colocados em cada caixa? Em cima, na questão, está dizendo isso, certo? Na pergunta. Na letra C, pergunta assim: quantas caixas serão necessárias para ganhar todas as tintas, guardar todas as tintas? Então, a gente vai fazer essa divisão. Na letra D, represente essa situação por meio de uma divisão. Então, da mesma maneira, do mesmo modo que a gente fez na questão A, a gente vai fazer na questão 2. Na questão 1 e na questão 2, a gente vai formar em relação à matemática, né? Como a gente vai formar e dar o resultado. Quantos baldes de tinta na segunda e quantas crianças na primeira. Na questão 3, os lápis de cor representados na tabela abaixo serão distribuídos igualmente
entre 2 alunos. Complete a tabela com a divisão que indica a quantidade de lápis de cor que cada um vai receber. Então, a primeira tabela que está aí do lápis de cor, e depois tem a tabela da divisão. Essa tabela da divisão é onde a gente vai formar a continha. Quantos lápis eu tenho? 2. Na divisão a gente vai colocar 2. Vai colocar o sinal de divisão. Então, vai dividir por quanto? Por quantas pessoas? Quantas crianças? 2, né? Então, 2 dividido por 2, que dá igual a 1. Então, você vai fazer essa continha, onde tem aí a coluna da divisão. E os demais embaixo. Essa na página 11, certo? Essa atividade. Na página 12, os alunos de uma turma formarão duplas para uma apresentação de dança. Escreva uma divisão para representar a quantidade de duplas formadas com a quantidade de alunos em cada situação. Então, tem aí na coluna, né, na tabelinha da quantidade de alunos, tem 12 alunos, 16, 12, 18 e 20. E na divisão, a gente tem 12, então a gente vai dividir 12, que é a quantidade de alunos, por 2, certo? Você vai fazer a continha da matemática. Na segunda, você vai fazer 16, que é a segunda coluna, dividido por 2. Na terceira coluna, 18, dividido por 2. E na quarta coluna, você vai dividir 20, dividido por 2. Todos esses números, a gente vai dividir por 2, certo? Que serão duplas para uma apresentação de dança. Então, duplas são 2. No 5, Bruna e 7 amigos foram tomar um suco na lanchonete. Bruna e 7 amigos. Aí embaixo está perguntando, na questão 5, quantas dessas mesas serão necessárias para caber Bruna e seus amigos? Então, vocês observam aí as mesinhas e as cadeiras e vamos responder diante da questão em cima, né? Que Bruna, que é uma garota, mais 7 amigos. Então, quantos são ao total? Você vai fazer essa continha aí embaixo, certo? Amanhã a gente corrige. E na 6, os balões representados abaixo serão distribuídos igualmente entre as crianças. A gente vai contar os balões. Entre uma divisão, escreva uma divisão para representar a quantidade dos balões de cada criança que vai receber. A mesma questão de cima, da número 4, vai ser a número 6. A quantidade de crianças dividido por 2. A quantidade de balões dividido pelas crianças por 2. Ok? Essa é a nossa atividade de hoje. Vocês façam a atividade, manda para ti, fala para ti no privado, qualquer coisa, qualquer dúvida, pode falar contigo no privado, tá bom? Até amanhã que a gente continua com a nossa aula de matemática de divisão. Beijos, fiquem com Deus e até amanhã.